Você acredita em maldições? Não, não estou falando de filmes ou das histórias de terror que contamos ao redor de uma fogueira, apenas para arrancar risadas nervosas e arrepios passageiros. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que desafia a lógica, que nos faz questionar tudo o que acreditamos sobre o que é real e o que não é. Estou falando de algo que vivi, algo que testemunhei com meus próprios olhos e que nunca consegui explicar. Foi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Mesmo agora, ao tentar lembrar cada detalhe, sinto um frio percorrer minha espinha, como se a própria memória quisesse me alertar para não mexer com o que deveria permanecer no esquecimento. Mas eu sei que preciso contar essa história, talvez como um aviso, talvez para que você, que está ouvindo, nunca cometa o mesmo erro que eu cometi. Afinal, há lugares que não foram feitos para serem explorados, há histórias que nunca deveriam ser desenterradas. Mas se você tem coragem de continuar, prepare-se, porque o que estou prestes a revelar não é para os fracos de coração. Essa é a história da casa mais assombrada que já conheci, e aviso, depois que você souber o que aconteceu, pode ser que nunca mais consiga dormir em paz. Tudo começou no dia em que decidi investigar a Casa das Sombras, um lugar que todos, sem exceção, evitavam mencionar. Era como se só o nome daquela mansão fosse capaz de trazer má sorte. Desde criança lembro de ouvir sussurros sobre ela, como se a história da casa fosse algo proibido, um segredo que ninguém ousava revelar por completo. Os mais velhos mudavam de assunto ao menor sinal de curiosidade, mas eu nunca esqueci. A Casa das Sombras ficava no alto de uma colina, afastada da cidade. Durante o dia, ela era apenas um esqueleto de madeira e pedra, abandonado e esquecido. Mas a noite era diferente. Os poucos que ousaram passar por lá depois do pôr do sol juravam ter visto luzes acendendo nas janelas, sombras se movendo pelos corredores vazios. Alguns diziam ter ouvido gritos, outros afirmavam que algo os observava das trevas. Mas a história que mais me intrigava era a de que ninguém que entrou lá saiu sem levar algo com eles. Algo que não podiam ver, algo sombrio. Eu sempre fui curioso, talvez curioso demais para o meu próprio bem. A ideia de descobrir a verdade sobre a Casa das Sombras me fascinava e me apavorava ao mesmo tempo. Era como se ela me chamasse, como se estivesse esperando por mim. E naquela noite, não resisti. Peguei minha lanterna, minha câmera e a coragem que me restava. Eu não sabia o que me esperava, mas uma coisa era certa. Aquela noite mudaria minha vida para sempre. Eu sempre fui cético. Histórias de fantasmas para mim eram só isso. Histórias até aquela noite. A noite em que eu decidi descobrir a verdade. Era meia-noite quando estacionei meu carro na frente da mansão. Mesmo no escuro, ela parecia imponente. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando. A porta de madeira rangia com o vento, como se a própria casa respirasse. Meu coração batia forte, mas eu continuei. Uma lanterna em mãos e uma câmera para registrar tudo. Quando empurrei a porta, um cheiro estranho me envolveu. Algo como mofo misturado com ferro. Os corredores eram longos, cobertos por papel de parede desbotado e rasgado. Cada passo que eu dava parecia ecoar como se alguém estivesse me seguindo. Foi no primeiro quarto que percebi algo errado. Havia um espelho grande no canto, coberto por um lençol branco. Quando me aproximei, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu queria ir embora, mas a curiosidade me segurou. Tirei o lençol e vi algo que jamais esquecerei. Não era meu reflexo, era de um homem. Ele estava parado atrás de mim, alto, com olhos vermelhos que brilhavam como brasa. Eu me virei, mas não havia ninguém. Nada. Apenas a escuridão e o silêncio. Respirei fundo e decidi continuar. Enquanto subia as escadas para o segundo andar, comecei a ouvir algo. Era baixo,
quase um sussurro. Alguém dizia meu nome. Vem cá. Por que você está aqui? A voz parecia vir de todos os lados. Minha lanterna começou a piscar, e naquele momento percebi que havia cometido um erro. No segundo andar, encontrei o que parecia ser um antigo quarto infantil. Brinquedos espalhados pelo chão, mas todos pareciam errados. Bonecas sem olhos, um cavalinho de madeira que se balançava sozinho, como se alguém invisível estivesse ali. Foi então que ouvi uma risada infantil, mas sombria, ecoando pelo quarto. Eu estava pronto para sair, mas algo me impediu. Algo me fez olhar para o fim do corredor, e lá estava ele, o mesmo homem do espelho. Agora, ele não era apenas uma sombra, ele estava parado ali, me olhando. Seus olhos brilhavam, e ele começou a andar em minha direção. Não consegui me mexer, era como se meu corpo estivesse preso. Ele sussurrou algo que não conseguia entender. Tudo o que sei é que senti o maior pavor da minha vida. Foi quando a lanterna apagou completamente. Era exatamente meia-noite quando estacionei meu carro diante da Casa das Sombras. Não havia luzes, nem o som de qualquer vida por perto. Apenas o silêncio pesado da madrugada. Mesmo mergulhada na escuridão, a mansão parecia imponente, quase viva. As janelas quebradas me encaravam como olhos vazios e ameaçadores, observando cada movimento meu. Uma estranha sensação de que eu estava sendo vigiado me acompanhava desde o momento em que saí do carro. A fachada da casa estava coberta de trepadeiras mortas, que pareciam garras tentando rasgar as paredes. O vento soprava forte naquela noite, e eu podia ouvir o ranger das madeiras da varanda, como se a própria casa respirasse, esperando que eu me aproximasse. A lua cheia mal iluminava a da entrada, e as sombras ao redor dançavam com o movimento das árvores, criando formas que mexiam com minha imaginação. Meu coração batia forte. Cada passo em direção à mansão parecia mais pesado do que o anterior, como se o ar ao redor ficasse mais denso. Mas eu não podia recuar. Algo dentro de mim, uma mistura de curiosidade e teimosia, me empurrava para a frente. Com uma lanterna em uma mão e uma câmera na outra, comecei a gravar, registrando o momento em que minha coragem seria colocada à prova. Ao chegar à porta, parei por um instante. Era enorme, feita de madeira maciça e coberta de marcas de desgaste, como se alguém, ou algo, tivesse tentado entrar ou sair dali à força. O som do vento parecia um sussurro, quase como se a casa estivesse chamando meu nome. Respirei fundo, ergui a mão e toquei a maçaneta. O ranger da madeira ecoou como um gemido, e por um momento eu tive a nítida impressão de que a casa estava viva. Desesperado, comecei a rezar, algo que eu não fazia há anos, talvez desde a infância. As palavras saíam trêmulas, desconexas, como se minha mente não conseguisse se concentrar em nada além do medo. O suor escorria pelo meu rosto, e minha respiração estava tão pesada que mal conseguia terminar cada frase. Mas continuei, repetindo a da palavra como um mantra, esperando que de alguma forma aquilo me salvasse. E então aconteceu. A porta, que antes parecia uma parede intransponível, rangeu lentamente. Foi como se a própria casa tivesse cedido, abrindo caminho para que eu escapasse. Não perdi tempo. Corri para fora sem olhar para trás, tropeçando nos degraus da entrada e quase caindo no chão. O ar lá fora parecia mais pesado, como se algo invisível ainda estivesse me cercando, me observando. Meu único objetivo era chegar ao carro. Quando finalmente entrei, fechei a porta com tanta força que o som ecoou no silêncio da noite. Minhas mãos tremiam tanto que foi um esforço quase impossível colocar a chave na ignição. O motor finalmente rugiu e acelerei, arrancando dali como se minha vida dependesse disso. E, honestamente, acho que dependia. Não sei como consegui chegar em casa naquela noite. A estrada parecia mais longa, e por várias vezes olhei pelo retrovisor,
certo de que veria algo me seguindo, mas não havia nada, ou pelo menos nada que meus olhos pudessem ver. Quando estacionei na garagem, permaneci dentro do carro por um tempo, tentando me convencer de que estava seguro. Mas, mesmo agora, enquanto conto isso, não tenho certeza se realmente estou. Tudo o que sei é que nunca mais voltei àquela casa, e nunca mais voltarei. Alguma coisa ficou para trás, mas algo também saiu de lá comigo. Eu sinto isso, e às vezes, à noite, acho que posso ouvir sussurros vindos das sombras. Talvez a casa das sombras nunca deixe você partir completamente. Depois disso, descobri mais sobre a história da mansão. Dizem que o dono original morreu lá e sua esposa desapareceu. Desde então, a casa foi abandonada. Muitos que tentaram entrar relataram experiências semelhantes às minhas. Ou pior, hoje conto essa história para alertar você. Se ouvir falar sobre a Casa das Sombras, não vá até lá. Algumas coisas devem ser deixadas no passado. Algumas portas não devem ser abertas. E você, tem coragem de entrar?